Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Nosso episódio 50, na qual aí último episódio aí da quinta temporada, então o episódio 50. Muito gratificante que do Ideias já está no episódio 50 aí, então muito bacana. E hoje teremos um episódio mais do que especial, no qual a gente vai, então, repensar tudo. Nessa quinta temporada, a gente trouxe a premissa de repensar alguma das temáticas, e agora esse episódio, então, vai ser mais livre, a gente vai poder repensar um pouco de tudo, literalmente, ali. Eu sou o host Felipe Rezende, lembrando que estamos aqui em áudio pelo Spotify, em vídeo também, no YouTube e nas redes sociais você pode interagir conosco. E para repensar aqui junto com a gente nesse episódio, a gente tem primeiramente ali o nosso eterno co-host, que claramente tinha que participar aqui desse episódio, mais do que especial. Seja muito bem-vindo aí novamente, JP. Muito obrigado, Felipe. Fico muito feliz de estar voltando aí esse episódio super especial, esse episódio 50. Então, fechando aí um grande marco para o Ideias. Então, parabéns pelo trabalho e vamos repensar tudo. Bora! E para repensar junto conosco aí também, mega especial pela primeira vez aqui no Ideias, nós temos o Igor Lemos, que é aí nosso também que se formou junto conosco aí no colégio, que está diretamente de Portugal, aí o administrador gaúcho. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Felipe. Muito bom estar aqui com dois grandes amigos, podendo estar num episódio tão especial também. É um grande marco e parabéns. Então vamos começando aí diretamente para repensar tudo. Hoje vai ser um episódio tão mais de segunda categoria mesmo, trazer um contexto inicial só para dar a largada. O que eu imaginei aqui de trazer seria do lance de repensar as coisas, mas do abrasileirar, né? A gente tem muitos negócios que acabam acontecendo aqui no Brasil, de que sempre, fulano viajou para fora e aí ele viu tal negócio lá fora e veio para o Brasil e lançou aqui, né? Mas de talvez ver coisas que já estão aqui no Brasil, que são gringas, e que ainda não tem a versão 100% brasileira, que enfim, isso poder ser um caminho de você não precisar sair para ver e trazer para cá, mas já está aqui e você também lançar uma concorrente totalmente brasileira, que pode ser um diferencial. E uma que está ocorrendo agora aqui em Porto Alegre, que está sendo a cidade que está sendo testada, a primeira, que é o Cove, não sei se pronuncia assim, mas seria um Uber brasileiro, tá? Que é de uma locadora de carros de São Paulo. Então, eles alocavam carros e tá muito associado, muitas locadoras fazem um serviço para alocar para quem quer ser Uber. Provavelmente, então, vamos testar nós ali. E estão testando aqui em Porto Alegre, e a ideia é ser as viagens 30% ali, em média, mais baratas que as concorrentes. Mas interessante porque fazia tempo que não ocorria isso, lembra no início? Aí tinha Cabify, um monte de outros que acabavam surgindo e aí acabou ficando mais 99 Uber, mas de trazer um brasileiro para a jogada assim, e aí pode ser um caminho da gente pensar também aqui de o que mais poderia ser abrasileirado para a gente repensar. Cara, acho que repensar tudo, esse abrasileirar, e o mundo, por mais que seja cada vez mais globalizado, ainda tem várias coisas que precisam ser, né, tropicalizadas dos outros aplicativos. Eu até estava pensando aqui, de certa maneira, por mais que a gente tenha vários concorrentes no e-commerce, por exemplo, que são de outros, né, Amazon, Shopee e tal, que são gringos, mas temos o Mercado Livre, que não é brasileiro, é argentino, mas que é quase como se fosse brasileiro. Então, de certa maneira, a gente também ele é um pouco diferente, tem algumas coisas mais abrasileiradas. E também fiquei pensando o que é preciso abrasileirar, né? Porque tem coisa tipo Airbnb não precisou abrasileirar, não tem Airbnb brasileiro. Né? Eu fico pensando o que poderia ter o que precisa ser abrasileirado do que tem lá fora. Cara, é interessante pensar nisso agora morando fora, né? Eu tô esse ano aí morando fora e por estar vivendo em Portugal também, a gente tem muitos brasileiros aqui, assim, tá sempre em contato com brasileiro. Então, é interessante que tu vê esse abrasileiramento aqui, né? Então, dá para tu ir percebendo o quanto que a nossa cultura do Brasil, ela vai influenciando as pessoas daqui, assim, e cara,
é muito engraçado. O que eu vou falar não tem tanto a ver com o negócio, mas é quanto que os relacionamentos aqui estão se abrasileirando. Então, até relacionamento de trabalho. Então, tipo, a minha chefe fala para mim assim, cara, é engraçado, a gente se abraça agora quando chega no escritório. Tipo, isso não acontecia antes, porque eu sou uma pessoa muito do toque, enfim, eu chego, abraço, cumprimento e tal. Então, isso não era uma coisa que acontecia. E também o que eu percebo, assim, são nos relacionamentos amorosos, né? As pessoas acabam... Os relacionamentos na Europa têm uma cultura muito diferente, assim, um ambiente muito diferente, mas, ao mesmo tempo, em contato com os brasileiros, assim, eles começam a explorar um pouco, tipo, putz, como é que pode ser um pouco diferente, né? Esse clima mais latino mesmo, essa coisa mais viva que a gente tem. E eu vejo, assim, tipo, amigas e amigos que, tipo, já dizem, bah, eu gostaria de namorar um brasileiro e tal, eu preferiria namorar um brasileiro nesse momento, assim. Então, cara, é muito impressionante, assim, o quanto que a nossa cultura de relacionamentos tem muito poder, assim, é uma coisa muito especial, quanto que os outros países percebem, assim, e de fato é uma coisa única, assim, então, bem diferente da ideia dos negócios, mas também o quanto que isso impacta as nossas relações, o nosso dia a dia, assim, coisas que dentro do Brasil talvez não se pense nisso, mas estando aqui fora é muito impactante, assim, é muito legal de perceber. Cara, muito legal. E assim, a população, eu fico pensando, a população do Brasil é mais de 200 milhões. A população de Portugal é 10 milhões, sendo que já tem gente que tá dentro da população dos 10 milhões que é brasileira, né? Então, assim, o Brasil tem muita gente que vai para Portugal, né? Então, cara, se realmente começar, os portugueses estão vivendo, tem menos fertilidade, geralmente, né? Então, cara, daqui a pouco o Portugal vai ser cada vez mais abrasileirado. Então, é legal pensar isso. Então, é bem legal. E também o quanto a gente não vai ter que repensar. Tem em Portugal, está acontecendo esse fenômeno, acho que tem na França e Alemanha, são famosos e tem muitos árabes indo para lá, né? Então também tem, eles devem estar arabiziando lá, sei lá, né? Tá transformando uma cultura mais árabe na França e na Alemanha, e daí na Espanha tem muitos latinos sem ser os brasileiros, né? Então, tipo, argentino, chileno, colombiano e tal. Então, assim, é muito louco que a gente vai repensar toda a cultura da Europa, vai ser repensada nesse século agora, com todos os imigrantes que estão vindo, assim. Então, eu acho bem interessante que a gente realmente tem que repensar essa cultura na Europa, que é mais fria e tal, daqui a pouco não vai ser mais assim, né? E vai ser muito diferente entre si. Então, vai daqui a pouco França, Alemanha, árabe, Espanha, Portugal, mais latino. Então, assim, vai ser ainda um clash de culturas maior do que atualmente é. Daqui a pouco, já trazendo ideias, então, do Brasil ser um exportador de pais e mães, né? Porque isso é um problema de taxa de natalidade que o próprio Brasil entrou já nessa estatística, mas tá, os países precisam. A própria China tinha a lei do filho único, começou a tirar, tá incentivando, já ouvi até que os caras, o governo liga para as famílias para dizer que para ter filho, enfim. Então, daqui a pouco, né, já que a gente é mais acalorado, isso pode ser um caminho, assim. E o Igor falou e me veio muito, porque realmente você vê um filme americano de romance, sei lá, e aí tem a cena do beijo, e, tipo, um beijo nada a ver, assim, é um selinho, e tipo, caralho, é o auge do filme, eles vão ficar juntos e é um selinho, assim. Acho que foi eu vi esses tempos também, a nada, assim, mas Casamentos às Cegas, e aí eu vi um pouco do brasileiro e acho que foi o do Reino Unido, assim, mas que pega um pouco ali, vai. E aí, tipo, era bizarro. Tem um momento que eles se encontram, assim, eles ficam falando sem se ver, e tem um momento que eles se encontram. E aí é bizarra a diferença, assim, do brasileiro, dos caras saindo correndo e se pegando, assim, muito, e o outro, que era o gringo, tipo, eles iam ali, se abraçando, assim, sabe? E nada demais. O Brasil tem uma cultura forte, muito forte, né? E até uma provocação, talvez, até a gente vai ter que repensar, talvez, um pouco até a nossa própria cultura, que tem não sei se isso muda ou não, talvez eu esteja viajando aqui demais, mas o Brasil está aumentando muito o número de evangélicos no Brasil, que tem uma cultura, assim,
digamos assim, não, essa coisa que nem tu falou assim, do beijo, desse carinho amoroso, não que não sejam amorosos, mas no sentido que talvez não gostam de mostrar tanto, sejam um pouco mais tradicionais e, tipo, né? Acho que tem um pouco disso. Talvez até o Brasil vai talvez perder um pouco disso por conta desse aumento dos evangélicos, que tem uma cultura um pouco diferente dessa de até uma certa sexualização que o brasileiro tem, né? Que o evangélico ele não incentiva tanto isso, não reforça tanto isso, né? Então até dentro do Brasil a gente deve, nesses próximos anos, a gente deve repensar um pouco como é que é a nossa cultura. É isso, assim, acho que a gente está vivendo, né? A gente já vive há muito tempo e o processo de globalização ele é cada vez mais intenso, então também a gente está... aquele um pouco dicotomia dos acessos das informações, né? Hoje a gente tem muitos recursos para acessar muita informação e está tudo muito disponível, ao mesmo tempo que também a gente tem esse dilema do algoritmo que ele tende a nos mostrar mais do que a gente quer ver, então a gente vive esse momento que ele é um pouco curioso, assim, de como vai ser essas transições entre culturas, assim, né, como que as relações vão se afetar e como que isso vai mudar, então é interessante, assim, porque a Europa vai mudar, mas o Brasil também vai mudar nos seus aspectos e como essas relações vão funcionar, então, mas a nível da forma como a gente se expressa hoje como brasileiro, como a gente se relaciona, é de verdade uma forma bastante especial, assim, tenho notado bastante isso, e ao mesmo tempo eu penso, e agora, assim, para mim, para nós, assim, para as nossas relações, o que a gente pode fazer de melhor também, o que pode ser feito que a gente pode aproveitar mais o que tem das outras culturas que faz talvez mais sentido, assim, então eu vou percebendo, assim, algumas coisas daqui que eu vejo, pô, isso nas relações eles têm muito mais cuidado, né? Tem uma coisa que é muito interessante que é ninguém te questiona por que tu não vai em algum lugar. Ninguém, tipo, sabe, tipo, me convidou. Se eu disser que não, a pessoa não vai questionar por que eu não vou. Tipo, eu não preciso me justificar, eu não preciso isso, tipo, e geralmente a tendência é que eu já comece me justificando, nem diga que eu não vou. Eu já digo, tipo, putz, surgiu alguma coisa aqui, tem tal coisa. Tipo, antes mesmo de dizer que não, sabe? A tendência minha como brasileira, acho que reflete para muita gente. E para eles é tipo, cara, só diz que tu não vai, não tem mistério, sabe? Tipo, então, também tem essas coisas assim, pô, como é que a gente absorve também esses outros pontos que também são bons, que também valem a pena para nossa cultura, assim. O Miguel, né? Tem um lance que a palavra brasileira que não tem outra língua que é saudade, né? Com certeza também deve ter de Miguel, assim, não deve existir em inglês Miguel. Não existe um português de Portugal. Eu já tive que explicar o que é Miguel aqui. O Brasil, acho que, enfim, uma observação assim, que o Brasil ele é bom em aculturar outras culturas, né? Bom, a gente é um poço de cultura, né? Tipo, tem um monte de cultura diferente que foi se misturando, então eu acho muito legal. E que até eu vejo que algumas Estados Unidos, mas principalmente até Europa e Ásia, assim, tem um pouco mais de dificuldade de aculturar diferente, assim, né? Tipo, absorver outras culturas, assim, de maneira tão natural como é a do Brasil, né? Acho que é bem legal isso do Brasil. Não, eu tava pensando, assim, tipo, dessas coisas de abrasileiramento, né, de aculturamento. O próprio podcast, né, cara? Se tu for pegar, assim, é uma coisa que era muito forte nos Estados Unidos, né? Tinha um mercado muito grande. No Brasil, eu não sei exatamente há quantos anos, assim, que realmente foi o boom, assim, dos podcasts. Acho que a pandemia teve um efeito muito positivo, assim, para os podcasts. Mas hoje é impressionante como a gente tem, tipo, os podcasts brasileiros são marcas fortes, né? E eles têm um estilo próprio que ele difere do estilo americano, assim. Por mais que seja a dinâmica de, tipo, entrevistador e entrevistado, a dinâmica da conversa ela é bem diferente da de outros países, assim. Então, até aqui comecei já a consumir alguns podcasts de Portugal, assim, e aí tu vê como funciona a entrevista, eles entrevistam também muitos brasileiros, então é interessante como mexe nessa dinâmica, e isso, em termos de cultura, assim, a gente, estando dentro do Brasil, a gente não percebe como a nossa cultura é forte, né? A nossa cultura artística mesmo, ela é forte. Então, a gente tem... É muito fácil para as outras pessoas de outros países perceberem quais são os nossos símbolos da nossa cultura, né? Às vezes a gente
percebe isso com uma certa negatividade, assim como um rótulo, tipo, isso é o rótulo e brasileiro é isso, mas ao mesmo tempo, tipo, tem tantos países que as pessoas não identificam nada, não tem uma facilidade de perceber alguma coisa, sabe? E a gente já tem muitas coisas que as pessoas percebem que são dentro da nossa cultura, que são dentro da nossa forma de se expressar, da nossa forma de agir, e tipo, e é interessante, assim, claro, Portugal, por ser da mesma língua, eles consomem muita cultura brasileira, é muito impressionante, porque no Brasil a gente não consome cultura portuguesa, praticamente nada, assim, e eles aqui consomem muita música, consomem novela, consomem influenciador, meus colegas de trabalho sabem quem que é o Casimiro, eles sabem quem é o Farid, tem português que sabe quem é o Farid por causa do Casimiro, sabe, é muito louco, então, quem gosta mais de futebol, assim, eles consomem, então... E aí, claro, né, tem a questão da língua também, que ela é um tanto restritiva, mas os países de língua africana também consomem muita coisa do Brasil. Aqui tem muita gente, né, Angola, Moçambique, a gente sabe, e eles comentam assim, de coisas do Brasil, então acho que às vezes a gente não tem tanta ideia, porque, né, parece que os artistas nossos, eles não têm às vezes a mesma repercussão tão global, assim, a gente, os que têm repercussão global a gente sabe bem o que alcançou, mas a gente não tem ideia que no dia a dia também influencia, assim, então eu acho que a nossa cultura tem muito a oferecer mesmo. E até falando desse ponto do idioma e o quanto, de certa maneira, restringe quanto a cultura se dispersa, né, que basicamente os artistas globais mesmo são basicamente os que falam em inglês, né, e tem uns espanhol aí que também dá uma viralizada também quase nisso, mas enfim. E um ponto que a AI vem para repensar tudo nesse termo de disseminação de conteúdo, que como funciona? Já daqui a uns 3 anos, mais ou menos a expectativa, que a AI já esteja conseguindo dublar ao vivo um conteúdo, na mesmo tom de voz, mas dublando o conteúdo com uma perfeição, assim, uma confiança muito grande. Com isso, qualquer pessoa vai conseguir, por exemplo, um podcast do Brasil, do Casemiro, por exemplo, ele vai conseguir escutar em inglês, ou vai escutar em espanhol, ou vai escutar em árabe, ou qualquer coisa. Então, ou seja um podcast, seja podcast é o que mais me vem, assim, como questão, as ideias de livro seria mais fácil, né, mas enfim, qualquer pessoa falando, qualquer discurso vai ser traduzido ao vivo na hora, com uma perfeição com a AI, e com isso, a gente vai começar a ver cada vez mais, até assim, nas redes sociais, daqui a pouco vai começar a ter um cara que a gente nunca vê, porque ele é um chinês ou ele é um japonês, que ele fala em japonês ali com o seu público, a gente vai escutar em português, porque a AI a rede social já vai traduzir ali na hora, e daqui a pouco vai ter um influenciador japonês que ele nunca falou uma palavra de português, mas que a gente escuta ele em português e é divertido, ou sei lá, tem boas ideias, sei lá. Então, cara, a disseminação de conteúdo vai ser completamente global daqui a uns 3, 4 anos, assim. Vai ser fácil tu disseminar conteúdo e conversar com outras línguas. Então, isso é uma coisa que a gente vai repensar muita coisa. Porque a gente vai começar a receber culturas muito diferentes da nossa. Vai ser a comédia japonesa. Eu não tenho ideia como é que é a comédia japonesa, porque eles falam em japonês, eu não tenho ideia. Agora a gente vai começar a escutar em português como é que é a comédia japonesa, tá ligado? Enfim, e do mundo inteiro, assim. Então acho que vai ser muito louco isso, assim. O idioma vai parar de ser uma barreira, assim. Não, ao vivo ainda vai ser, né? Quando tá falando ao vivo presencial com uma pessoa, mas em termos de disseminação de conteúdo, não vai ser mais uma barreira. Esse, querendo ou não, é um novo nível de globalização, né, cara? Porque a barreira linguística, ela se expande, assim, a gente tem muitas pessoas no Brasil que elas não falam outro idioma, né? Até muito pouco tempo atrás, a média de línguas faladas no Brasil era menor do que 1, né? Então, tipo, que sabiam ler e escrever era menor do que 1. Então, tipo, a gente tinha mais pessoas que não sabiam ler e escrever sequer em português do que pessoas que falavam outros idiomas, e isso, eu não sei qual que é o dado hoje, mas eu sei que isso já está mudando e já está num cenário bem melhor. Então, ainda assim, a gente tem muitas pessoas que têm restrição de acesso à informação. O próprio inglês, né, que é quase todo o conteúdo global, quase todo não, mas a maior parte do conteúdo global está em inglês, e tem muita gente que acaba já não tendo acesso a isso, e aí
E quando a gente expande isso para outras línguas, aí é um nível de conteúdo que ele se multiplica por muitas e muitas vezes, assim. Então, a gente vai ter realmente muitas possibilidades, assim, em termos de trocas e vivências. Hoje a gente já vive, né, com muita informação disponível e o quanto isso acarreta em ter ansiedade ou tu acabar não ter que consumir tudo rápido e todas as consequências que traz isso, rede social, e aí fico imaginando o lance de ter mais ainda ou chegar mais coisas ainda, né? Ter mais coisas para chegar na gente, o quanto isso vai enlouquecer de certa maneira, ou se a gente vai ter que pensar o nosso modo, então, de novo, de consumir tudo isso. E acredito que muito é o de nichamento. Isso até várias ideias a gente foi trazendo aqui nos outros episódios de o quanto as coisas, talvez elas comecem cada vez mais a tudo se nichar assim e ter nicho para tudo e não pensar mais em coisas ou for lançar algo também para atingir todo mundo, mas sim para nichos, as coisas começarem a serem mais lançadas para nichos, tu focar no nicho e aquilo já dá certo, não precisar fazer algo mundial ou para todo mundo ou para a grande maioria, assim, né? O ponto esse dos nichos, assim, que é interessante. Eu fiquei pensando com toda a questão que a gente falou de AI, de globalização, e eu fiquei pensando sobre os países em si, né? E as democracias, como é que vai ser. E eu vou dar uma viajada aqui para repensar tudo de uma outra maneira, mas eu acho que a democracia liberal, que é onde a gente vive, ali o Ocidente vive, ela está, de certa maneira, sendo bem desafiada, né? Principalmente até não só pelo China, Irã, Rússia, que não são democracias liberais e que estão, de certa maneira, desafiando mais todos os Estados Unidos, Europa, a gente, mas também em si mesmos, né? Acho que está tendo uma polarização excessiva na maioria dos países, Brasil, os principais países da democracia liberal, os Estados Unidos, tem uma polarização, assim, os dois lados se odiando muito. Um ponto que eu acho que daria para repensar é no sistema eleitoral. Não no como é votar, se é papel, isso não é isso que eu estou falando, mas no sentido de como a gente. Como é o modelo de votação. E o que eu quero dizer com isso? Eu fico pensando como que a gente pode mudar, porque hoje a gente vota em um cara que seria o que tu mais gosta, né? Ou é o que tu mais gosta, e isso acaba criando com que algumas pessoas geram dois antagonistas, né? Tipo, geralmente é assim, tipo, ó, eu não gosto, e é muito mais fácil tu não gostar de alguém do que tu gostar de alguém. Então, geralmente, ó, eu não gosto dessa pessoa, se eu não gosto dela, então eu vou votar nesse aqui. Geralmente as pessoas até votam mais por isso do que por, eu gosto muito dessa pessoa. E uma coisa que talvez poderia mudar essa questão, que é o seguinte, por exemplo, tem cinco candidatos à presidência. Em vez de eu votar um no que eu mais quero, eu faço um ranking. Quem que eu mais quero, qual que é o segundo que eu mais quero, até o último. Qual que é o que eu odeio, que eu não quero mesmo que vá. E com isso, ele vai, e daí vai ter um monte de gente, vai fazer os seus rankings, vai ter os dois lados opostos, que um vai ter, tipo, eu vou dar aqui o Lula e Bolsonaro como exemplo. Uma parte da população vai botar o Lula como primeiro, uma parte vai colocar o Bolsonaro como primeiro, só que eles vão botar o Bolsonaro como último e o Lula como último. Né? Isso vai fazer com que. E daí a ideia é que meio que isso contabilize uma média e acaba que o cara que é, tipo, que fica o segundo, terceiro, vai ser o presidente. Então, tem que ser algum modelo de pontuação em que tu bota primeiro, tu ganha ponto, e o último tu perde uns pontos. No final das contas, um cara mais moderado, que vai ser o segundo ou terceiro colocado das pessoas, vira o presidente. Que é um cara, provavelmente, que as pessoas não odeiam. Talvez ninguém ama muito, mas as pessoas não odeiam ele. E que eu acho que talvez seja melhor tu não odiar, a maioria da população não odiar o teu presidente, não odiar o presidente, do que 51% amar o presidente, tá ligado? Então, porque, cara, ele governa para todo mundo, então tem que ser uma coisa que ele tem que ser um certo junta pessoas e tem um comum de ideias, assim. Então, dei uma viajada em como é que poderia ser o modelo eleitoral pra gente pensar, cara, daqui a pouco a gente precisa repensar em como a gente vota, realmente, tipo, para ter uma coisa mais leve e moderada na política. Deixa eu puxar um gancho, então,
de uma ideia de segunda. A gente fez um episódio até de repensar as eleições e os debates e as campanhas, e é uma que acabou, acredito, pelo que eu lembro, eu não cheguei a falar, mas que faz disso de repensar que seria um rebranding do setor público. Então, a gente está muito acostumado a ver o setor público como algo ultrapassado e velho, e que talvez isso acabe, sei lá, passar por um prédio da prefeitura ou não sei o que, o logo, coisas assim, tudo meio já ultrapassado, ou não cores chamativas, ou tá lá tudo quebrado, enfim, e seria uma ideia de fazer um rebranding desses designs, de tudo que está envolvido ali da prefeitura, para dar uma pegada mais moderna, ou deixar mais cool, assim, mais legal, mais colorido, enfim, mais moderno. Eu não sei o quanto isso, até para redes sociais, enfim, mas também a parte física em si, para meio que tirar um pouco desse preconceito, mas para deixar ali a prefeitura, a política, trazer de que é algo legal e que está quer ou não está muito em alta, isso está no debate público, isso tem o seu lado importante, por mais que dê briga, um monte de coisa, mas está evoluindo, traz os seus pontos bons, mas de uma maneira para tentar ser meio que atrair talentos ali, o interesse de que, poxa, eu quero trabalhar na prefeitura, talvez isso, não sei o quanto isso é muito mais de consequência de que acabei vindo trabalhar aqui, do que necessariamente eu sempre quis vir trabalhar aqui, tá dando uma viajada. E aí o mais atraído a isso, de atrair talentos, as pessoas querem estar ali porque é moderno, então você botar as mesas de ping-pong no prédio da prefeitura ou das coisas assim, mas de também tu ter um certificado ou alguma coisa que aquilo crie um valor agregado muito bom para o teu currículo, sei lá, assim como se tu foi para tal intercâmbio, instituição, tu fica ali, pô, bacana, esse cara aqui também, tipo, trabalhou na prefeitura, tu ganha todo mundo que trabalha lá ou fez um período ali ganha um certificado X ali que vale muito, sabe? Que isso também faz com que, poxa, eu preciso ter uma experiência no setor público porque para eu pegar esse certificado aqui, que isso vale muito, sabe? Para repensando ali, então, isso. Dada a largada aí das ideias. Eu tenho uma também que essa é polêmica, essa é meio polêmica de todos os lados, assim, acho que independente do espectro político a pessoa não vai gostar da minha ideia, mas eu acho que ela faz algum sentido, que é o seguinte, a gente fala muito que os políticos, eles aumentam os seus salários, enfim, né, mas cara, se tu for ver hoje, por exemplo, um secretário de Porto Alegre, vamos pegar, se eu não me engano, um secretário de Porto Alegre, pô, Porto Alegre tem um orçamento de alguns milhões, uma cidade muito grande, uma das, assim, top 10 maiores cidades do Brasil, assim, então é relevante. O salário dele é de uns 15 mil reais, se não me engano, tá? Claro que tem outros benefícios e tal, mas o salário é de 15 mil reais mensais. O cara é tipo diretor de Porto Alegre, tá? Cara, tu pega o orçamento, uma empresa que tem um faturamento como é o orçamento de Porto Alegre, o diretor, ele vai ganhar muito mais que 15 mil reais. Tipo, o cara, ele, tipo, certo, assim, deve ser no mínimo triplo. No mínimo. E daí tu fica assim, pô, um secretário, que é um cargo super importante, a gente tá fazendo que o cara, de certa maneira, ou vai ser um cara, talvez, que não vai ser menos competente, mas no sentido de que alguém que queira progredir na carreira, e salário é uma coisa importante, ele vai... É legal a gente chamar talentos que sejam muito bons e que sejam competitivos. Cara, em vez de eu ser um diretor de uma empresa, eu quero ser um secretário. E financeiramente eu não vou ter um pênalti por isso, porque hoje o cara tem. Hoje o cara tem que, geralmente, tipo, os caras muito bem, tipo, muito bem educados e que realmente sabem muito, geralmente eles têm esse trade-off de vou para ser diretor de uma empresa, ou enfim, que vou ganhar mais, ou vou, tipo, ter um propósito ali, que o meu propósito tem mais relação com ser secretário, e eu vou fazer isso, mas com um pênalti financeiro. Cara, para que ter isso? A gente ia atrair muito mais gente boa se não tivesse esse pênalti financeiro. Não estou dizendo de aumentar o salário de todo o funcionalismo público. Acho que, principalmente no judiciário brasileiro, tem uns salários muito grandes, assim, meio absurdos. Mas, principalmente no executivo, o executivo, ele
tem salários que não são muito grandes e eu acho que deveriam aumentar. Os secretários, ministros e até prefeitos teriam que aumentar o seu salário para não precisar, a gente conseguir atrair mais talentos para o setor público. Tá? É uma coisa que a gente vê em alguns países, Singapura, tá? Que é uma referência em vários sentidos. É o primeiro-ministro ganha, tipo, assim como um CEO ganha numa empresa de Singapura, assim, tipo, é um salário absurdo. Talvez não precisa ser tanto assim, mas no sentido de que, cara, daqui a pouco a gente tem que repensar se o político tem que ser algo meio voluntário e que vai ter um pênalti financeiro por propósito ou não. É uma parte da minha carreira, que nem tu falou, é uma parte da minha carreira, eu quero isso porque eu vou progredindo na carreira e eu quero ter 4 anos ali como secretário, ou 8 anos, enfim. É polêmico que eu tô aumentando o salário de político, que é uma coisa que eu, assim, só aumento o salário de político eu não gosto, mas, assim, acho que nesse sentido faz assim, pegando o argumento todo, para mim faz sentido. Não, eu acho que, de fato, cara, se for pensar, né, o governo é a principal, um governo estadual, assim, é a principal, é a maior organização que tem no estado, né? Tipo, quem tá gerindo isso é o principal gestor da principal organização do estado, o presidente é o principal, acho que não. Eu estava pensando aqui se tinha alguma empresa, seja em algum estado ou algum país, que ela tenha, sei lá, um faturamento maior do que a arrecadação do país, mas eu acho muito improvável que isso exista, assim. Tava pensando até, tipo, Samsung na Coreia do Sul, mas por mais que a Samsung fature muito, igual a arrecadação do governo ainda deve ser bem maior, deve ser bem mais significativo. Tipo, acho que a Samsung fatura 250 bilhões de dólares, então, mas certamente o governo coreano arrecada ainda mais, e, enfim. E aí tu pensa, pô, esse cara tem que ser o principal gestor, assim, e aí é engraçado, assim, que às vezes, tipo, tu pensa, pô, o político, ele não passa, às vezes, por alguns processos, tipo, beleza, ele tem o debate, mas ele não tem outros tipos de desafios para se provar, né? Tipo assim, tu não lê nem o currículo dele, né? É meio engraçado isso, assim, tipo, não é a mesma lógica de uma vaga de emprego, é uma dinâmica diferente, assim, mas, tipo, eu lembro, pô, quando eu tava estudando administração, fiz a empresa júnior, eu lembro quando eu fui me candidatar para diretoria, eu fiz uma sabatina, né? Cara, a sabatina era a diretoria atual, 6 pessoas, mais toda a empresa atrás, eles me fazendo entrevista e, tipo, me descascando por, tipo, 1 hora, sei lá, 40 minutos, 1 hora, fazendo pergunta e, tipo, botando pressão e, assim, tipo, meio que uma tentativa de entender como é que eu lido sob pressão, quanto que eu sei do negócio, qual que é a minha visão, né, se eu consigo mostrar minha personalidade, enfim, várias coisas. E daí tu pensa, putz, um político nem passa por isso, assim, cara. E eu tava super tenso e tal, e foi uma vivência super difícil, mas muito desafiadora e proveitosa, e tive que me preparar para aquilo. Mas aí tu pensa, às vezes, tipo... E aí tu pensa, pô, qual que é o nível pro líder de uma organização, né? Qual que... Assim, hoje a empresa que eu trabalho tem 13 mil funcionários, né? E aí, tipo, eu vou olhar o CEO, cara, eu fico olhando para ele e eu penso, putz, o que esse cara teve que fazer, né? Todo o conselho, assim, que é a carreira, todas as decisões que essas pessoas tiveram que tomar numa vida para chegar numa posição dessas, né? Para chegar num salário desses e uma relevância dessas, assim. Então, é muito, assim, voltei um pouco para o contexto, a gente já estava entrando na ideia, voltei um pouco para o contexto, mas eu acho que tem muitas coisas aí que pega, e acho que dá para conectar desde os nossos primeiros assuntos, assim, como isso tudo pode ser repensado, assim. E aí também, uma coisa que eu estava vivendo essa última semana aqui em Portugal, teve o Web Summit, que foi um dos maiores eventos, de negócio, e uma coisa que falaram são dos computadores em exascala. E aí, por que isso é interessante, assim? Que eles conseguem processar 10 a 18 processos por segundo. Pra gente, a gente pensa, putz, mas por que é importante um computador processar tanta coisa tão rápido, né? Tantas informações tão rápido. Se a gente for pensar, tudo que a gente tem aqui é um computador que modela e ele processa e ele, enfim, vai gerar um equipamento e precisa, tipo, de vários cálculos para gerar esse equipamento. O que eu estava pensando, assim, a gente tem muito medo de viver numa simulação, né? A gente sempre tem esse receio, assim, de que a nossa vida não é real, né? A gente tem esse medo. E eu penso que com um computador desses, tipo, com o avanço e com isso expandindo, cara, a gente logo vai conseguir fazer simulações muito realistas,
com inteligência artificial, combinando inteligência artificial com supercomputador, a gente vai conseguir fazer combinações super realistas, e aí é o momento de realmente repensar tudo, programando tudo, né? E aí eu fico imaginando, assim, conectando um pouco com essa coisa do governo, né, cara? Pô, como é que a gente vai poder programar os nossos governos e aí criar, tipo, milhões de simulações ao mesmo tempo para testar ali os dados? E aí, cara, será que a gente vai precisar de políticos? Ou será que a gente só vai precisar de informações e variáveis para colocar ali no modelo, para gerar e, tipo... Evidente que o modelo vai ter erros, assim, né? Eu trabalho hoje na área de risco e o meu trabalho é justamente, tipo, criar vários cenários, entender qual que é o cenário que é a perda esperada, e aí entender qual que é um cenário de perda máxima, né? Em 20 anos, qual que é a pior perda que a gente teve, se isso acontecer ano que vem, qual que é o resultado que vai ter no negócio. Né? Em parte é isso que eu faço. E é evidente que a gente não vai acertar o que vai acontecer, mas a gente desenha um modelo e a gente desenha um processo. E aí, viajando um pouco, assim, já nas ideias, assim, pensa a gente, tipo, criando governos, criando políticas, tipo, jogando a política num sistema, num computador, vendo como isso se aplica. Será que a gente vai precisar de políticos? Como é que será que isso vai funcionar? Assim, quais são as possibilidades que isso forma, assim? Bem interessante. E aí, fazendo o link, então, para um cenário uma ideia para imaginar, que poderia ser testado e que tem a ver isso com do político. Eu não sei, vocês comentaram ali que provavelmente o governo ele arrecade muito mais do que uma empresa, mas eu fiquei me questionando também se o governo gasta muito mais também do que uma empresa. Você tem muito mais coisa que tem que gastar do que uma empresa. E aí, trazendo um novo gasto aí, além dos novos salários, tenho imaginado de repensar aqui no lance dos colégios, de adicionar um quarto ano para o ensino médio, trazer isso também aqui para o Brasil, então abrasileirar isso. Eu acho que os Estados Unidos é assim, né? Talvez já perdeu o time, mas eu botei o Ili muito por conta que a gente teve o gap da pandemia, que prejudicou um pouco ali o lance da galera no colégio, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul das enchentes, e se a gente então trazendo aí cenários de risco, imaginar que talvez seja mais recorrente a gente ter esses gaps, então essas pausas nos anos letivos que atrapalham um pouco ali dos alunos terem um pouco de aula, então esse quarto ano entrar meio que como um reconciliador desse tempo, porque isso traz consequências muito drásticas ali e a curto prazo mesmo. Não sei quando é que eu visitei o colégio que a gente estudou até acho que foi depois da pandemia, enfim, não lembro, mas os professores chegaram a comentar assim o quanto foi modificado assim de tu pegar uma turma que estava de repente no terceiro ano e, cara, acontecer coisas que não aconteciam antigamente contigo com outra questão de maturidade, ou coisas que ficou faltante ali. Então, de adicionar esse quarto ano, nem que seja para. Tem um monte de matéria aí que educação financeira, saúde mental, coisas de programação, coisas que estão faltantes na grade escolar. Então, o que não falta é coisa para incluir ali, no caso, para completar um ano a mais, dá para precisa ser o quarto ano só dessas matérias. E viajando um pouquinho mais aqui de segunda categoria, imaginei também de ser mais uma chance ali para Enem, vestibular, mais, para não ficar tão sinistro ali. E daqui a pouco, o quarto ano, então, ser para te fazer o vestibular e passar, tu ter mais um ano para estudar, tu vai estudando os outros, mas o terceiro ano, tu poder ter meio que um lance como de estagiar, então, criar um estágio do colégio, de maneira que tu possa testar no estágio aquilo que tu quer escolher para passar no vestibular no quarto ano. Então, se eu estou pensando em fazer medicina, eu tenho a possibilidade de fazer um estágio, óbvio, que seja de visualizador ou estágio de aula, pode ser teste de aula, faço estágio na faculdade, não precisa ser no hospital, então. Mas para fazer um teste em louco ali na prática do que tu vai escolher, porque a gente acaba escolhendo meio que, muitas vezes, a grande maioria, se não teve oportunidade de ter experiência na área que tá escolhendo ali, é louca, assim, pá, vai ser isso. E às vezes chega na prática, tu olha, poxa, não curti. Essa questão no colégio, eu ia falar que tem que legalizar o trabalho infantil. Brincadeiras à parte, tô brincando. Mas assim, essa questão do colégio, de colégio ter esse estágio,
Eu acho que cada vez mais, até a questão da AI vai ser muito importante, porque vai remodelar isso. A gente não vai. Tem que ser. Se tu não aprende a resolver problema na prática, tu ter conhecimento é cada vez menos relevante, porque a AI na hora vai te dar o conhecimento se tu quiser. Então tu tem que saber resolver problemas, no final das contas, e criar coisas. Né? Criar coisas e resolver problemas. Isso que o colégio deveria aprender. Dificilmente tu consegue aprender isso no colégio. Assim, muita gente tem alguns projetos que a gente acabou fazendo, a gente teve a sorte, o Anchieta tem um pouco esse lado de fazer tu criar coisas, assim, mas no geral o colégio só tem que ser realmente muito reinventado para realmente resolver problemas, e o trabalho é muito resolver problemas, então acho que, entre aspas, legalizar o trabalho infantil ali de maneira organizada é um bom caminho para o futuro, para a humanidade ser útil. Cara, concordo muito. Acho que é isso. Acrescenta uma coisa, né? Criatividade, resolver problemas. E eu acho que essa capacidade, a competência de ser autodidata, né? Porque eu acho que tá um pouco dentro de resolver problemas, né? Acho que tem coisas aí que se misturam. Mas porque hoje é isso que tu comentou, a gente vai ter muita informação, a gente já tem muita informação, a gente já tem muitas respostas, a gente já tem muita coisa. E eu acho que um dos grandes desafios, assim, tem pessoas que têm mais facilidades, outras menos, mas é como tu construir a linha lógica, né? Como tu pesquisar, como tu entender, E aí eu acho que, tipo, os nossos professores, assim, e a gente também como futuros pais, né? Assim, todas as pessoas que vão estar em volta da pessoa que está no período de aprendizado, e hoje a gente está num período de aprendizagem até o final da vida, né? Porque com o nível de inovações que vai surgindo todo ano a gente tem que estar aprendendo alguma coisa nova, a gente tem que estar vivenciando alguma coisa nova. O ChatGPT há pouquíssimo tempo atrás era uma coisa que não existia, né? Tava lembrando, né? O que existia mais próximo era a Alexa, né? Que hoje a Alexa parece tão ultrapassada perto do ChatGPT em termos de inteligência artificial, né? Tipo, tu pede uma coisa para a Alexa, é frustrante, assim, tipo, tu sabe que não vai entregar a mesma experiência que o ChatGPT entrega. Então, né, o quanto que a gente está tendo esses saltos, assim, de tecnologia e avanço, e aí eu penso, putz, como é que a gente se prepara e prepara as próximas pessoas para estar acompanhando, se autodesenvolvendo, se autocapacitando, conseguindo, né, absorver e pesquisar e aí, muito importante, e filtrar o conteúdo, né, porque hoje eu tô lendo o novo livro do Yuval Harari, que é o Nexus, que é a história da informação, da Idade da Pedra até o AI. E aí ele fala, né? Ele fala que, tipo, a gente acha que informação é sobre falar a verdade, mas é muito pouco sobre falar a verdade. E aí é interessante essa lógica, assim, e aí pensar, tipo, como que a gente também se prepara, se treina para saber se uma coisa é inteligência artificial ou não, se ela é verdadeira ou não, como é que eu refino o meu pensamento para pensar, assim, não sei se vocês vivem isso, mas meus pais são campeões de me mandar vídeos, assim, que são estarrecedores, assim, eu fico impressionado, assim, às vezes eu sei que é meme, mas às vezes eu fico na dúvida, será que eles estão acreditando nisso, assim, e aí é sempre um desafio mental e uma preocupação, assim, e, cara, vai ser um desafio para sempre, porque para nós vai ser um desafio, assim, tipo, isso que a gente está falando antes das traduções simultâneas e do conteúdo autogerado, tipo, cara, é cada vez mais difícil saber, dá para colocar um osso numa pessoa, ela falar a tua língua e vai saber o quê, entendeu? Então, acho que tem várias coisas aí que são interessantes que a gente vai ter que se preparar, criar modelos de educação, de pedagogia que sejam muito preparados para isso, assim, muito mais do que dar o conteúdo, serem conteudistas, né? Então, acho que isso muda tudo. Uma informação que eu peguei aqui. 30 de novembro de 2022 foi quando o ChatGPT foi lançado. Faz nem 2 anos. Né? Quase 2 anos, por sinal. Então, só assim, o quão rápido ele já remodelou várias coisas. E, enfim, só essa informação aí, quanto a gente vai ter que repensar as coisas. Imagina daqui a 5, daqui a 10 anos. Então, isso vai realmente alterar bastante. Fazendo o link, uma outra ideia de segundo aqui, tentando pegar um gancho então disso de conteúdo e aulas, eu fiquei pensando o que poderia repensar de bancos. Óbvio que tem várias coisas, enfim, né? Mas tentando ser de uma maneira criativa, assim. Fiquei pensando junto às agências
que são um espaço físico que ainda tem muito, assim, e que talvez não seja tão aproveitado, espação, as mesas ali e tal, mas e o quanto talvez dar motivos para as pessoas irem para essa agência ou não, né? No caso, hoje a gente não. Se você vai num banco, muitas vezes fica, meu Deus, tem que ir no banco. Por quê, sabe? E de talvez os bancos, então, para educarem os seus clientes financeiramente, trazendo isso então da educação financeira, que acaba tá em alta, mas que é algo muito carente ainda no Brasil. Mas fiquei imaginando de ter aulas financeiras, então, ocorrendo nessas agências. Então, sou banco X, Y, tem ali o espacinho que é sala de aula, ou que está as cadeiras ali, enfim, das 10 às 4. Então, tem um cronograma ali, você se cadastra pelo aplicativo e tal, e você pode ir lá e vai ter aulas. Hoje a gente vai ensinar a investir, hoje a gente vai ensinar sobre taxa de juros, aulas assim, enfim. E que daqui a pouco você teve que ir no banco, então, e tá lá esperando, ao invés de ficar parado numa fila, ou ficar parado sentado lá com a senha na mão, a nada, tá rolando ali a aula, passando no monitor, então, que tá rolando ali, ou você fica esperando na sala e ficar aprendendo ali sobre o dinheiro que vai ter um interesse ali, também do banco que as pessoas saibam. Ou daqui a pouco não tem o interesse também, né? Bom, a gente já tá nos finais, eu vou dar uma viajada literalmente agora, mas o quanto a gente tá falando de futuro e tal, a gente repensando um pouco quando a gente, em algum momento a gente vai conseguir chegar em Marte, a gente, humanidade, no caso, né? Então, assim, eu acredito que nos próximos 20 anos, acho que seria improvável que nos próximos 20 anos, pelo menos um humano não tenha pisado em Marte. E daí vai começar a desenvolver, a gente vai começar a ter, a ideia seria ter uma civilização lá também, né? Então, nos próximos 50 anos, daqui a pouco vai ter uma cidade em Marte. Nos próximos 100 anos, daqui a pouco vai ter o que em Marte? Além de uma cidade, vai ser um país, vai ser tipo Antártida, que é meio que uma zona de que cada um tem um pedacinho ali e daí todo mundo fica em paz. Acho que vai ter que repensar um pouco. E agora a gente sempre teve países, né? Então o mundo, tem um mundo dividido em vários países. Agora a gente vai ter 2 mundos, né? Dividido em países também, mundos vão ser divididos, ou os países do mundo principal vai ser dividido em Marte também, né? Como é uma Antártida da vida. Então, assim, acho que a gente vai ter que repensar. Isso daí vai ser, acho que, para os nossos filhos, nossos netos, a gente não vai pegar isso aí. Mas os netos, acho que é certo que vão enfrentar isso aí, que é como a gente vai lidar com diplomacia sendo uma espécie multiplanetária, né? Então, vai ser um desafio muito novo que a gente vai ter que realmente repensar tudo, né? Será que países vai fazer sentido ter um país, né? Ou, sei lá, vão ser cidades, enfim, sei lá, assim, realmente eu acho que a gente vai ter que repensar muita coisa quando a gente começar a explorar Marte e começar a ter 2 mundos diferentes vai ser muito louco, assim, acho que vai ser um repensar tudo absurdo que, enfim, claro que daqui a 100 anos vai ser muito louco o mundo em vários sentidos, mas acho que esse é um dos pontos que vai ser muito doido. Também indo para os finalmente, assim, também um outro tópico, assim, que se conecta um pouco com Marte, que para mim que é a questão dos transportes. Então, hoje a gente já tem, né, os drones não pilotados, né, que eles funcionam, hoje eles funcionam muito para fins militares, né, então, assim, nos países de guerra já se tem muitos drones e, enfim, não é o uso que a gente imagina inicialmente para isso, mas logo a gente vai ter, tipo, para toda uma cadeia de transportes, logística, enfim, e hoje um dos grandes desafios também é a questão do som, né, porque como as hélices vão bater muito, então as cidades ficariam com uma poluição sonora, isso em algum momento vai avançar. Aí entrando nesse assunto de regulamentação, né, de espaço aéreo, de como que a gente vai utilizar isso, enfim, como que a gente, num cenário multiplanetário, a gente imagina, será que a gente vai chegar num momento que vai ter muitos voos para lá, para outros planetas, e os voos internos aqui, os drones internos que a gente vai estar vivendo, assim, e claro, tipo, um avião hoje ele já tem um sistema de reconhecimento de espaço, né, assim,
Mas a gente imagina tu olhar para o céu e como é que vai ser esse céu no futuro, assim, tu vendo as espaçonaves e tu vendo as transições, porque hoje um dos nossos grandes desafios, a gente é um mundo globalizado, mas a gente tem um desafio geográfico. Para eu chegar aí em São Paulo, eu vou levar 10 horas de voo, eu vou ter que chegar no aeroporto, tem um custo alto ainda, não é uma coisa, né, que qualquer salário pode facilitar que a pessoa fique indo e vindo, e também é um investimento de tempo. Mas a partir do momento que a gente, cara, que esse tempo diminui muito, tudo muda, né, cara? A nossa relação muda e a gente estando em outro planeta, como é que isso se combina? Assim? Então, são muitos elementos aí para a gente explorar. Ótimo! Então, esse foi o nosso episódio 50 aí, mega especial. Batemos 50 episódios oficiais, né? No qual a gente, então, repensou tudo, um pouquinho de tudo aqui. E nessa quinta temporada também que está se encerrando, repensamos aí diferentes temáticas com ideias de segunda categoria. Vou começar agradecendo ali o JP pela presença novamente. Felipe, sensacional. Foi muito bom participar do episódio, é muito bom dar essa viajada e realmente repensar tudo, pensar o que pode ser repensado. E obrigado pelo convite e que sigam os próximos 50 episódios do Ideias de Segunda. Sucesso! E o Igor, muito obrigado também diretamente com fuso horário português aqui participando. Muito obrigado, agregou demais aí também no nosso episódio com as suas ideias. Muito obrigado, Felipe, cara. Enorme prazer estar aqui participando com vocês, pessoas que eu gosto tanto, aprecio tanto. Acho que foi um baita episódio, acho que deu para viajar bem, para aproveitar bem, então foi muito bom para mim. Muito obrigado. Se você que está aí em casa escutando também teve a sua ideia de segunda categoria para repensar tudo, qualquer coisa, comente ali junto conosco, seja ali no nosso Instagram, @ideiasd2a, pelo YouTube, pelo Spotify, agora que também pode os comentários, e nós traremos aqui para os próximos episódios, e você pode participar também como convidado ou convidada. Então, um bom segundou para todo mundo. A gente volta aí, então, com a sexta temporada e uma nova temática, novas ideias de segunda aí. Provavelmente, então, no ano que vem. Daqui a pouco sai aí também a retrospectiva do Spotify. Vamos ver como é que ficou ideias de segunda. E um bom fim de ano aí, então, a princípio, para todo mundo. E um bom segundou, como sempre. Valeu, até!